E aí, pessoal, beleza? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje eu vou falar com um cabeleireiro, vou falar aqui com o Cazu, que já tá aqui comigo. Fala, Cazu, tudo bem? Opa, tudo bem, David? Tudo bem, pessoal? Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Se você quiser saber mais informações sobre isso que eu falei agora, ou sobre os links que o Caso vai falar aqui no episódio, vai dar algumas dicas pra gente, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. Porque no site, além de você saber tudo que a gente vai falar, ver os links e tudo, você também consegue saber quais são as plataformas que você pode ouvir o podcast, caso você esteja ouvindo agora em alguma plataforma que você não curta muito. E também você pode descobrir como que a gente está nas redes sociais. Só você acessar desculpapodcast.com.br, vai ver todos os detalhes lá, tudo certinho. Tá bom? Deixa eu chamar o Cazu pra cá pra gente começar. Você viu que foi super rápido esse começo, né? Cazu, vem pra cá. Antes da gente começar falando sobre a tua história, me fala quem é você, o que você faz. Bom, eu me chamo Cazu, tenho 29 anos. Hoje eu trabalho como cabeleireiro aqui em São Paulo, mas já transitei por várias e várias áreas, assim, profissionalmente. Sou do interior de São Paulo, na cidade de Campinas, e estou aqui em São Paulo trabalhando nessa área há mais ou menos uns 2 anos e meio. Massa. Você já viu que a gente vai ter muito assunto aqui pra falar, né? Cazu, começa me falando qual é a primeira lembrança de escola que você tem? Quando alguém fala, Cazu, pensa de escola, o que que você lembra logo? Nossa, eu lembro muito dos cheiros, assim, e das cores. Sempre gostei muito de cor e desse universo colorido, assim. E eu me lembro até hoje do cheiro dos lápis de cores, cara. É uma coisa que é bem presente, assim. E sempre gostei muito dessa área artística, desde pequeno, assim, da escola e mexer com cor. Então, cor é uma coisa que sempre teve presente, assim, na minha memória educacional, assim. Então você sempre foi bom na matéria de artes? Sim, sim, gostava muito de brincar e misturar cores e isso me encantava muito, assim, esse universo de cor. Então foi Hum, uma coisa que eu gostei muito de fazer. E hoje eu trabalho com isso também, né, então é uma coisa que tem uma memória sempre muito presente e recente, assim, comigo. sim. Como que foi a tua caminhada na escola até você chegar mais ou menos no ensino médio? Então, eu sempre gostei muito da área de humanas e sempre gostei muito da parte escrita também, então sempre, português, história, artes também gostava muito, a parte de exatas eu nunca me identifiquei muito não, para ser bem sincero. Essa parte de matemática, física, que foram matérias que eu nunca tinha um rendimento tão bom quanto nas outras, que já como artes, por exemplo, português, história, sempre gostei mais dessas áreas assim. Massa. E como que foi a tua escolha no ensino médio? Você já pensou em fazer vestibular e já pensou sei lá, procurar um curso voltado para as artes ou não? Então, na verdade não, assim, eu sempre gostei muito, né, dessa parte de artes, e só que é uma coisa que eu meio que deixava de lado, assim. É engraçado que a gente sempre procura aquilo que traz dinheiro, né? No final das contas, a gente faz, eu pelo menos comigo, trabalho hoje com o que eu gosto e uma área que eu pensei que não fosse me trazer muito rendimento acima, e hoje eu vejo que é completamente diferente. E eu, quando eu terminei o ensino fundamental, já começava meio que me preocupar, assim. E sempre quis fazer os cursinhos e prestar vestibular, mas aí acabei indo para outras áreas e depois do ensino médio acabei cursando outros cursos de faculdade e tal. Nossa, transitei por várias coisas, mas nunca imaginei assim que fosse ser cabeleireiro, entendeu? Sempre tive vontade, mas nunca imaginei que eu estaria exercendo essa profissão.
O que você já fez de curso de faculdade? Então, quando eu saí do ensino médio, cara, eu fui para psicologia. Eu cursei um ano aqui em Campinas. Aí foi quando eu saí de Campinas e fui morar no Nordeste, em Fortaleza. Inclusive, falar que a gente se conheceu. E lá eu deixei a psicologia e fui para a área de turismo. Fiz um semestre de turismo, porque imaginei que fosse legal. E como lá era uma cidade turística, eu achei que fosse ter bastante oportunidade bacana, assim, que queria me identificar. Só que acabei não gostando muito, não me identifiquei com a área. Voltei para psicologia e trabalhei numa startup. Fiquei, acho que mais ou menos, acho que um ano e meio, ou quase 2 anos ainda na psicologia e trabalhando numa startup que na área de projetos, que era bem interessante. E aí descobri a profissão de ser cabeleireiro, por uma coisa meio que por uma coisa muito despretensiosa assim. Aí eu larguei faculdade, larguei tudo e fui fazer o curso de cabeleireiro. Foi mais ou menos assim essa transição, mas já trabalhei com bastante coisa já. Como foi esse lance despretensioso para poder chegar na tua profissão hoje? Então, na verdade foi assim, eu sempre tive essa vontade de ser cabeleireiro. Eu lembro desde pequeno, eu mexia no cabelo da minha mãe e gostava de fazer isso, passava horas e horas mexendo no cabelo dela e fazia tranças e penteados, assim. Só que eu sempre tive um pouco de preconceito com a área, porque queria me formar, me graduar, enfim, e acabei deixando meio que de lado. E eu lembro que eu tinha uma colega em Fortaleza que ajudava uma moça num salãozinho que era bem pequeno, assim, inclusive ela atendia na sala dela. E ela ajudava essa moça. E eu conversando com ela, eu falei, olha, me ensina a lavar um cabelo, alguma coisa, se eu me identificar, achar legal, faço um curso. E passei o dia com ela. E eu gostei muito, assim, do dia, da dinâmica do trabalho, de todo o processo da transformação. Mesmo que foi uma coisa muito simples, assim, ali na hora, mas, nossa, me identifiquei demais e fiquei bem empolgado. E eu lembro que aí eu vim para Campinas e fiz o curso, me formei pela L'Oréal e comecei a trabalhar na área. Não diretamente com cabelo em salão, mas trabalhei para a indústria. E demorou um pouquinho para ir para salão, mas foi mais ou menos esse processo assim, de transição. Foi muito despretensioso e eu me identifiquei bastante, uma coisa que me deixou muito feliz ali. Aí eu sabia que era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, trabalhar com isso, como cabeleireiro. Que massa. Como é que foi a tua experiência em indústria? Você trabalhava em uma indústria, mas nessa área já de cabeleireira, é isso? E é diferente assim do que a maioria das pessoas pensam de cabeleireiro, de que o cabeleireiro necessariamente trabalha em salão. Existe várias áreas dentro dessa profissão. É, a minha experiência na indústria foi, eu trabalhei para uma empresa de cosméticos como técnico. Então eu como técnico representava uma região aqui de São Paulo e eu trabalhava com treinamentos, dando treinamentos sobre colorimetria, que é a minha especialização, e fazia atendimento também com as clientes que compravam os produtos, que no caso era coloração e tratamento. E a gente fazia a orientação dela de como ela usar, qual o produto mais adequado e a aplicação também de produto nas clientes. É mais ou menos esse. Mas dentro da área do cabeleireiro existe várias ramificações que você pode estar atuando, assim. E essa é uma das. Eu trabalhava como técnico dessa empresa, dessa indústria, e fazendo esse tipo de treinamentos de equipe e, enfim, esses processos. Massa. Eu vou te fazer umas perguntas para você sobre o mercado de trabalho, mas antes da gente falar sobre o trabalho em si, vamos falar sobre o curso. Me fala como que é um curso de cabeleireiro. O que que a pessoa precisa ter para poder começar um curso desse? Então, o curso, normalmente a duração do curso de cabeleireiro, o básico, né, com os módulos mais básicos, é mais ou menos em torno de um ano. Na maioria das escolas, acho que é esse período padrão. E dentro desse curso você aprende desde a estrutura do cabelo, qual que é a composição real do cabelo, tipo de couro cabeludo, como é que funciona o organismo por dentro
por dentro do cabelo mesmo, assim, por dentro do couro cabeludo, quais são as células, enfim. Até essa parte mais de penteado, escova, aí entra colorimetria e a parte química também. Então, o curso de profissionalizante de cabeleireiro, que é o técnico, é mais ou menos esse período de 12 anos. Então, você aprende desde a anatomia do cabelo. 12 meses. Isso, são 12 meses. Até a parte final mesmo, que é a colorimetria, que são os módulos mais avançados. E dentro desses cursos também existem as especializações, que aí é onde você vai definir o seu segmento dentro da profissão. Aí tem a parte química, a parte de colorimetria, que é o meu caso, a parte de penteados, e tem a parte de extensões também de cabelo. Então é uma gama gigante assim que você pode trabalhar dentro da profissão, mas é mais ou menos esse formato do curso. Massa. Então, pelo que você me disse, é um curso com muita parte teórica, né? Dá pra gente fazer um curso de cabeleireiro 100% digital, Não. online? Hoje em dia existem alguns cursos, mas assim, eu como profissional, eu acho que não é interessante. Porque Massa. a nossa área, David, ela é muito manual. Então você precisa sentir texturas, você precisa ter um olho clínico muito bom para identificar as cores e tal. Existe hoje em dia sim um curso digital, mas eu não sei se você sai tão preparado para o mercado, entendeu? Entendi. E esses cursos, eles são muito caros? Olha, depende muito da escola. Hoje em dia existem cursos que são mais acessíveis e existem cursos, por exemplo, cursos básicos, que são os cursos de auxiliares e também, por exemplo, se você não, se a pessoa que quiser fazer o curso não quiser fazer o curso todo, quer só se especializar em uma área, por exemplo, escova, dentro da profissão existe o escovista, o auxiliar, então existem cursos direcionados para esses tipos de atribuições dentro da profissão. Esse valor varia entre quanto e quanto, mais ou menos? Olha, existem escolas que cobram a partir de o curso completo a partir de 3.000, aí varia, entre 7 e 8 mil reais. Ou tem escolas que cobram até 15 mil reais. Tá. Então, a gente seguindo um pouco mais para o mercado de trabalho, é uma área, eu, olhando de fora, tá? Eu consigo Sim. enxergar que tem uma gama muito forte para poder trabalhar, né? Você falando aqui para mim também deu para perceber isso. Mas como que é o mercado de trabalho hoje para a pessoa que quer trabalhar nessa área? É um mercado bem concorrido, existem hoje vários cabeleireiros, você tem que ter um diferencial, alguma coisa que você goste muito de fazer. Mas oportunidade existe muito, assim. Eu lembro que a minha professora do curso, ela sempre falava que sempre vai existir um lugar no mercado de trabalho para um bom profissional. Eu acho que como em toda profissão, se você se dedica, se você tem um diferencial, se você, principalmente na área de cabeleireiro, se você se permite ser criativo, você consegue conquistar um lugar bem bacana. Eu tirando como exemplo a mim, eu sempre gosto de ousar e criar e fazer misturas de cores e hoje em dia eu venho ganhando bastante espaço assim. E então eu acho que existe uma gama de mercado gigante, existe muita oportunidade dentro do mercado de trabalho para o cabeleireiro, mas é uma área que te exige um pouco de criatividade, um pouco não, exige bastante criatividade do profissional. Então, se você tiver criatividade, tiver bastante interesse em se especializar, é um mercado muito bom. É um mercado que financeiramente te traz um retorno bem bacana. Então, dependendo da dedicação que a pessoa tenha com o curso, ela pode conseguir um retorno sobre o valor do curso, teoricamente rápido, de uma forma rápida. Sim, muito rápido. Se você trabalha para um determinado público dentro da profissão, e dependendo do segmento que você trabalha, você tem um faturamento, que a gente chama, muito bom. É bem expressivo, assim. É uma área que hoje em dia é bem rentável, porque pessoas gostam muito de beleza, as pessoas valorizam muito a beleza. E principalmente a beleza externa. E eu acho que dentro desse mundo de cabeleireiro, você consegue ter uma rentabilidade muito boa.
até a curto prazo, dependendo do profissional e para o tipo de público que você trabalha. Massa. Isso também pode conversar um pouco sobre a localização da pessoa, né? Depende também. Eu acho que o local que você trabalha hoje dentro da profissão, a região, ela é primordial, assim, e existe hoje assim, para o público de classe média, alta, eles valorizam muito o resultado final, independente do valor do que o profissional cobra. Então, por exemplo, você tem um profissional que cobra um valor 30 vezes a mais do que um profissional que trabalha numa região geográfica um pouco mais que não tem um poder aquisitivo muito alto. E normalmente elas não questionam muito esse valor, entendeu? Porque para elas o resultado final, a técnica que você usa, os produtos que você usa, é muito mais relevante do que qualquer outro tipo de resultado, entendeu? Então, o resultado final para elas, desde que seja impecável, elas pagam o valor que você oferecer para elas. Entendi. E como a gente está ficando um pouco mais detalhista, me fala um pouco sobre essa área da colorimetria, é isso, né? Falei certo. Então, o estudo da colorimetria, você falou certinho. Ela estuda as cores no geral, todas as teorias das cores que existe hoje como forma de meio de trabalho do profissional. Então, o profissional colorista, ele exatamente trabalha com o resultado de cores. No nosso caso, são as mechas, morena iluminada, os loiros, que está muito em alta hoje, os ruivos. Então, existe uma gama muito grande de cor. E dentro, para a gente chegar no resultado dessa cor, existe todo um processo desde o início, desde quando a gente está da cor do cabelo natural da cliente, quando a gente aplica, por exemplo, o pó descolorante, existe o que a gente fala de fundo de clareamento, e dentro disso existem as cores que você pode tonalizar para agregar na cor, e tem as cores que você usa para neutralizar o fundo de clareamento, que seria no caso que a gente abre com pó descolorante. Então, a colorimetria é justamente o estudo de todo esse ramo assim, de cores, todo esse processo que existe dentro das funções das cores no cabelo da cliente. Meu Deus, que coisa complexa, é quase uma ciência. Não, não É, deixa é, é de ser uma quase ciência, isso, né? cara. É quase uma ciência. Exatamente isso mesmo, porque é um mundo gigante, assim. Existem especializações na área de colorimetria que são meses, assim. Existem cursos que você faz da colorimetria que você entende desde o processo químico, de como é feito a cor, sobre a molécula da coloração. Então é bem científico mesmo, é bem interessante, assim, e é bem matemático, diferente do que as pessoas pensam, assim, porque a gente trabalha muito com proporção, com porcentagem, com pesos exatos, e se passar daquele peso o resultado é diferente. Então é um mundo bem complexo, assim, mas é muito interessante. Na verdade é apaixonante, assim, eu gosto bastante. Olha a matemática chegando e você falou que não gostava de matemática lá, né? Exatamente, cara. É muito louco isso, porque hoje a gente usa bastante a matemática, assim, principalmente existem somas de cores que você mistura, por exemplo, existem uma classificação de 1 a 7 que você misturando com, tipo, eu vou misturar o 3 com 5 eu vou chegar, não exatamente você vai chegar no tom 6 mas pode chegar num tom 7, entendeu? É bem louco isso, mas é muito bom, é bem interessante. Você perguntou, entendeu? Eu vou te responder. Não entendi, mas tudo bem, É, está dando certo na para verdade, até eu você. não entendi agora esse pedaço, mas deu certo. Eu acho que deu certo. Depois você vai ouvir e vai falar, ixi, mano, será que deu certo mesmo? Então, me diz uma coisa. Você falou que é uma área apaixonante, que você se apaixonou de verdade pelo que você faz e tal. Foi meio por acaso o começo. Mas me fala algum caso que não deu certo. O que foi isso? O que que não deu certo? O que que você fez para consertar? Então, eu tava conversando isso esses dias com uma amiga minha. Aconteceu um negócio muito ruim no início, assim, quando eu comecei, e que me fez desistir por um tempo, mas me deu muita força para continuar depois. Em Fortaleza eu trabalhei foi minha primeira experiência como cabeleireiro mesmo. Eu trabalhei como assistente durante um período curto
Aí quando eu fui para Fortaleza, eu entrei em um salão e achando que já dominava muito, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Por isso que é muito importante dentro da profissão de cabeleireiro você ter um curso presencial, porque é uma área que ela é muito da sua experiência trabalhando mesmo, assim, como cabeleireiro. E eu lembro que eu fui para Fortaleza, entrei nesse salão e a dona do salão me pediu para eu fazer o cabelo dela, para eu poder retocar o loiro. Ah, meu Deus. Foi, foi muito traumático. E eu achando assim que eu tava arrasando, sabe? Tava, nossa, eu era o mestre das loiras. E até eu não tinha feito minha primeira especialização ainda em colorimetria. E eu falei, não, pode deixar que eu faça o cabelo tranquilo. E fui. Fui fazer o loiro dela. Eu literalmente destruí o cabelo dela, literalmente. O cabelo dela ficou. Eu nunca vi um cabelo tão horroroso na minha vida igual eu fiz aquela primeira vez. Meu Deus. Foi o meu primeiro loiro. Inclusive causou corte químico. E foi justamente porque eu não tinha experiência, eu não tinha esse feeling, esse tato de saber a estrutura, essa parte mesmo de eu conseguir identificar as cores, que o trabalho desandou todo. A cor ficou horrorosa, ficou muito desigual. Teve muitos erros naquele cabelo. E eu fiquei muito traumatizado, muito. Eu não consegui trabalhar no dia seguinte e eu fiquei, acho que, uma semana sem ir pro salão, com vergonha e com medo mesmo de trabalhar, de chegar e até escovar um cabelo de uma cliente, que é uma função muito simples hoje Uhum. dentro, assim. E eu lembro que aí depois, obviamente, né, eu fui convidado a me retirar para não falar que eu fui demitido. E ela falou que eu não tinha um trabalho refinado e por isso ela estava me dispensando do salão. Hum, A partir desse momento, eu falei assim, não, enquanto eu não estudar sobre isso, eu não vou fazer mais. Aí eu lembro que eu fiquei um bom tempo ainda assim, sem trabalhar na área. Aí foi o que me motivou a querer me especializar e querer fazer a minha especialização em colorimetria, foi justamente por conta desse erro. E hoje, por exemplo, é o meu carro-chefe dentro do salão, é trabalhar com cor e loiras. E foi a primeiro trauma profissional que eu tive, ainda justo com a dona do salão. Então, é por isso que eu acho importante, sim, a gente se especializar naquilo que a gente gosta e dentro de quem tiver vontade de ser cabeleireiro, procurar um curso que realmente seja presencial. Me conta algum caso que aconteceu com você que seja assim bem legal, que você chegou em casa e falou, você não sabe o que foi que aconteceu, olha que maravilha. Então, isso acontece até hoje, assim, principalmente com correção de cor, que é uma coisa que às vezes acontece bastante, sabe? De, de chegar a cliente com o cabelo completamente fragilizado ou com uma cor completamente errada e você conseguir consertar. Mas eu lembro de uma vez que eu consegui fazer uma cliente chorar, cara. Nossa, Ela sério? tava. Foi. Ela tava com uma autoestima muito baixa e ela tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, ela tava com a autoestima muito baixa mesmo. E ela foi me procurar no salão para mudar a cor do cabelo e fazer um loiro, e a gente fez, eu fiz um loiro nela, eu lembro disso até hoje. E quando eu virei a cadeira dela para fazer o babyliss e fazer as finalizações, ela começou a chorar e me abraçava muito e chorava e me agradecia. Aí eu peguei muito mais amor pela profissão, assim. Mas isso é muito gratificante, principalmente na área de cabeleireiro, que você mexe muito com a autoestima da cliente. Hum, Às vezes ela tá num dia muito ruim e você consegue salvar aquilo. E isso é uma coisa que é muito gratificante. que massa, que lindo. Eu imagino como foi isso pra você. E me fala como é que você se sente sempre que você termina um trabalho e você vê um sorriso na cara da sua cliente. Então, isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz, assim. É uma coisa que acho que até mais do que feliz. Eu me sinto muito realizado como profissional e isso me motiva a melhorar cada dia mais. Porque quando você faz um trabalho que a cliente no final ela sorri e te agradece, cara, é uma sensação muito boa e você sente mesmo que você está no caminho certo e que
de certa forma você acaba ajudando também as pessoas, né, porque você mexe com a autoestima dela, você mexe com o interior até da pessoa. Isso é muito gratificante, assim, não tem dinheiro que pague. Massa. Eu tenho mais 2 perguntas antes da gente ir para a parte de dica, tá. Certo. Existe diferença entre o cabelo masculino e o cabelo feminino? Na estrutura não. Assim, dentro das estruturas de cabelo existem várias, assim, desde o cabelo que a gente chama de cabelo caucasiano até cabelo afro, que é um cabelo extremamente fino, a estrutura é a mesma, né, tanto do cabelo masculino, aí varia de pessoa para pessoa, de organismo e Hum, dentro disso existe uma variações gigantes de tipo de cabelo, mas a estrutura é a mesma, não muda. tá. Chega uma pessoa no salão e falar: "Casu, eu quero mudar a cor do meu cabelo". O que que você faz para poder escolher a cor que seria ideal para aquele cabelo? Na verdade a gente faz um diagnóstico antes, né, a gente tem a gente se o meu protocolo de atendimento é o seguinte: existem vários protocolos e cada cabeleireiro trabalha de alguma forma, de uma forma diferente. A minha forma de trabalhar, eu primeiro sento com a cliente, vejo a estrutura do cabelo dela, o resultado que ela quer e se o cabelo dela, fazendo aquele tipo de procedimento, ele vai ter saúde, porque isso é muito importante. Porque às vezes nem Hum, sempre o que a cliente quer, ela pode. Porque depende muito da estrutura do cabelo e se o cabelo dela realmente vai aceitar aquele tipo de química. Então, por exemplo, uma cliente que passou uma cor muito escura e quer chegar num tom muito claro, normalmente a gente não consegue fazer esse procedimento de início. Então, o protocolo é a gente sentar com a cliente, conversar, ver qual que é o desejo dela. Se o cabelo dela realmente resiste, aí tem o processo de teste de mechas, que a gente vai saber como é que o cabelo se porta dentro daquele processo químico. Porque dentro também desse ramo do estudo do cabelo, existe a parte química que existe as incompatibilidades, em que, dependendo de uma química misturada com a outra, chega o cabelo literalmente pegar fogo. Então a gente precisa ter todo esse diagnóstico antes para saber se consegue chegar. Aí conseguiu chegar na cor, a gente consegue fazer o que ela deseja, né? entendi. Você já pegou algum caso de correção de algum trabalho que deu errado de outro cabeleireiro ou da pessoa que tentou pintar o cabelo em casa e deu merda no cabelo? Ah, muito. Nossa, a gente que trabalha com cor, né, os profissionais coloristas, a gente lida com isso praticamente todos os dias, assim, de cliente que, principalmente na pandemia, em que as clientes mexem muito no cabelo, principalmente pelo receio de não ir para o salão, então elas acabam fazendo algumas coisas dentro de casa que acabam não dando muito certo. Então, teve muito caso de correção desse tipo. E também de profissionais que acabam fazendo algum tipo de procedimento que não foi muito harmonioso, digamos assim, e a gente tem que corrigir. Isso é muito frequente. Agora pra gente, vamos pra parte de dica, tá? Pô, a dica sim, né? Porque você já falou um mundo de coisa aqui que até eu, que nem penso em estudar isso, já tô quase expert nisso já. Mas me fala, o que que você separou de dica pra quem tá pensando em seguir na área, quem tá pensando em transformar essa vida essa área, aliás, quem tá pensando em transformar a profissão de cabeleireiro no plano B e depois transformar no plano A, o que que você separou de dica? Olha, o primeiro de tudo é você gostar, você ter um certo tipo de paixão por isso, porque é uma profissão, David, que você realmente tem que ter muito amor, porque você entender o que a cliente quer, e nem sempre o que ela quer é o que ela quer, isso acontece muito, você tem que ter um feeling muito bom. Então, é sempre muito importante você estar atento a tudo que está acontecendo, desde de tendências de moda de roupa até tendências de moda de cabelo. Então, você está por dentro do mercado, para mim é uma das dicas mais valiosas, assim. E você está sempre buscando saber mais sobre essa profissão e o que você quer seguir dentro da área. Então, cursos livres, olhar dicas na internet e você ter uma criatividade assim
que você consiga colocar muito em prática dentro da profissão. Então, você ser criativo dentro da profissão de cabeleireiro é um grande diferencial hoje. Caso agora me fala como que o pessoal consegue te encontrar para poder saber um pouco mais do seu trabalho, o que que você já fez e também se tiver alguém ouvindo falar, opa, quero pintar meu cabelo com quem sabe, com quem estuda tintura de cabelo. Como é que o pessoal consegue te encontrar? Olha, eu tô no Instagram hoje, o meu arroba é Kazuopro, Kazuopro, e eu atendo hoje na região da Pompeia, ali perto do Shopping Bourbon. Isso é em São Paulo, né? Isso, em São Paulo. E no meu perfil tem o endereço do salão, tem o nome do salão e todo o meu trabalho lá exposto. Show. Você que tá ouvindo, eu vou deixar esse link lá no site que eu falei no começo, desculpapodcast.com.br. Caso queria te agradecer por esse momento, por ter compartilhado um pouco da tua história, que eu sei que muito mais coisa aconteceu. Muito, 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 muitíssimo obrigado. Imagina, cara, eu que agradeço e estou à disposição aí. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode me chamar no meu Instagram e para certo tipo de dica ou até mesmo uma avaliação do cabelo. Show de bola, perfeito. Olha, é muito esperto, né? Não perde uma oportunidade de vender. É, Tá a gente tem que fazer o nosso certíssimo. marketing, né? Sim. Então é isso. Muito obrigado, Cazu. E para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Cazu. Tchau, 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 pessoal. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.